Olá, pessoal. Mais uma aula aqui. 8 razões científicas pelas quais geralmente as pessoas preferem fast food do que comida saudável. Vocês sabiam que existem essas razões, que já existiam essas razões? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E são as 8 razões cientificamente comprovadas pelas quais as pessoas preferem o fast food ao invés da comida saudável. Então, é a rejeição aos sabores amargos, né? Quem aqui já tomou um leite amargo, um chocolate amargo, não consegue comer chocolate amargo até de 100% porque ele é muito amargo a seu paladar. Então, a aversão das crianças pelo brócolis tem uma natureza muito mais complexa do que poderíamos pensar. A fisiologia do paladar, ciência jovem e em desenvolvimento, afirma que enquanto o gosto doce é identificado pela nossa língua com a ajuda de um ou dois tipos de receptores apenas na região da língua, o amargo é sentido por pelo menos 2 dúzias deles. Ou seja, é por isso que sentimos mais facilidade em perceber pequenos toques de azedo nos alimentos. A gente mal toca ali naquele limão e já dá aquele arrepio, né, de tão azedo que ele é. Praticamente todo mundo já enfrentou aquela decepção que surge quando, ao incluir alimento saudável na dieta e excluir aqueles considerados prejudiciais, a alegria de comer desaparece. Vocês pensam então que isso geralmente seria coisa individual sua, mas não. Os psicólogos italianos da Escola Internacional de Pesquisa Científica Avançada, sob a direção de Francisco Foroni, concluíram o seguinte: basta uma imagem de comida saborosa, porém nada saudável, para que nosso cérebro queira experimentá-la independentemente da sensação de fome. Ou seja, nosso cérebro sempre está buscando pelo prazer. Historicamente, o gosto amargo é entendido como um sinal de alarme. A maioria das toxinas naturais tem exatamente esse sabor, e é por isso que a sensação foi de vital importância para que nossos ancestrais determinassem o perigo por meio da ponta da língua. Hoje, essa peculiaridade joga mais contra nós. A maioria dos vegetais verdes, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, tem um toque amargo e determina em algumas pessoas a insipidez, ou seja, não gostam do sabor. E aqui está o artigo científico, né, aonde foi retirado esse texto, tá? Amor pelos doces, né? Como é que surgiu esse amor pelos doces? Aqui está o cérebro, os doces, indicando energia. Serei capaz de matar um mamute e proteger o meu filho? Isso historicamente, né, quando no desenvolvimento do Homo sapiens. Se por um lado nosso cérebro interpreta sabores amargos como potencialmente perigosos, o doce para o corpo humano significa energia. Nossos ancestrais passavam a maior parte do tempo procurando comida, e o sabor açucarado das frutas maduras apontava para alimentos ricos em carboidratos, altamente calóricos e de fácil digestão. Hoje em dia, quando uma comida assim aparece em nosso cardápio, o nível de dopamina, que é o hormônio responsável pelo prazer, e pela sensação de recompensa aumenta em diferentes partes do cérebro. Em característica do cérebro, essa característica que o cérebro tem é muito usada pelos fabricantes, né, pelos fabricantes de comida industrializada e também para os fast food. A indústria estuda o cérebro humano e assim conseguiu fazer com que muitas substâncias também fossem aditivos que fossem viciantes ao nosso cérebro. O açúcar, por exemplo, o xarope de milho, que é um xarope de frutose, que é adicionado na maioria dos produtos industrializados, e o açúcar em geral, né? Vicia o nosso cérebro. Além disso, muitos produtos adicionam xarope de glicose e frutose de milho, que é o High, high Fructose Syrup, High Fructose Corn Syrup, o nome em inglês, que do ponto de vista biológico, ele é um adoçante, mas ele não é. Ele é um xarope de milho de frutose, que muitas vezes ele aumenta a massa do pão, por exemplo, ele dá mais maciez às massas.
tanto do pão quanto qualquer tipo de bolacha, né? Ele dá mais consistência, mais firmeza, e eles usam muito isso até porque é muito barato, é muito mais barato esse xarope do que o propriamente o açúcar, então eles usam demais. E isso acaba viciando o nosso cérebro, até mesmo causando alterações de diabetes, de esteatose hepática, etc. Para entender melhor o impacto total do açúcar em nossas vidas, muitos especialistas o compararam aos efeitos de droga como heroína. E em alguma aula eu vou falar, vou mostrar para vocês as fotos em relação ao cérebro, a ação do cérebro, a, a ação do cérebro da cocaína, heroína e a ação do açúcar no cérebro. Se tem diferença, se não, se é igual, se não tem nada a ver. Isso foi escrito para a Universidade de Colômbia, mas vamos compartilhar aqui com vocês, né, que o açúcar, ele pode ser mais viciante que a cocaína? Sim. Um cupcake poderia fazer agir como crack para o cérebro? Sim. E isso vai ser bem importante lá quando eu mostrar a aula mostrando as ressonância magnética relacionando a função do cérebro de quem usa cocaína, de quem usa heroína, o cérebro da pessoa que está acima do peso e quem usa o açúcar. Então, ratos de laboratório com acesso ilimitado a uma dieta rica em gordura e de alto carboidrato quase se comem até a morte. Eles vão voluntariamente atravessar uma placa eletrificada e sofrer choques dolorosos a fim de obter o seu junk food atingido. Em um estudo, quando os ratos tiveram acesso a alimento com alto teor de gordura e alto carboidrato por apenas 1 hora por dia, consumiram 65% de suas calorias diárias em uma sessão, continuamente devorando até que o alimento fosse removido. Quando a comida desapareceu, eles se retiraram e se enrolaram em uma posição fetal, acalmando-se com torção nervosa da mão e tornando-se excessivamente contras, facilmente assustado. Eles estavam com fome de sua correção. Sem eles, eles acabaram com os shakes, muito parecido com um vício de cocaína em heroína. A tolerância ao açúcar acontece rapidamente. Dentro de uma semana, os roedores podem ansiosamente quadriplicar seu consumo diário de açúcar. Como heroína, só é preciso um pequeno golpe para criar o vício. Os receptores de dopamina são ativados no cérebro quando o açúcar é consumido e quanto mais açúcar é ingerido, mais dessensibilizado o cérebro se torna para a resposta à dopamina. E aí mais açúcar é necessário para manter essa alta. É semelhante ao vício da heroína e cocaína, né? Quanto eles vão precisar cada vez mais doses maiores, né? E aqui fala um pouquinho mais sobre o vício do açúcar, né? Como os humanos somos mais complicados que roedores devido à resposta bidirecional de nossos neurotransmissores e estados emocionais. Nossos pensamentos, no entanto, são mais poderosos do que qualquer liberação dopaminérgica no cérebro. Podemos construir falácias em nossa mente e responderemos fisicamente a esse pensamento como se fosse real. E se você precisar quebrar o vício do açúcar, você precisa de um acompanhamento de alguém que consiga te ajudar, tá? Não faça nunca nada sozinho, porque para quebrar o vício do açúcar, né, precisamos não apenas remover o açúcar da dieta, mas também acreditar que já quebraremos o vício, né? Somos os únicos com poder de escolher e não ficar escravo do açúcar. Então, nosso cérebro ele também tem preconceito com alimentos não processados. Por quê? Porque muitas vezes pode causar repugnância, né? Que é outro mecanismo de defesa dos nossos ancestrais, né? Porque isso lembra que pode ser que você tenha uma intoxicação alimentar e levar à morte. O aspecto do vegetal, né? Por exemplo, esses aqui. Então, o cérebro ele já cria um impedimento para você comer, pensando que poderá causar uma intoxicação alimentar. Com muitos outros, ele se baseia em um sentimento de medo e praticamente não conseguimos controlá-lo em nossa vida cotidiana. Em nível biológico, a sensação de nojo, ela é regulada por um analisador do nosso olfato, capaz de perceber cheiros fortes e de produzir uma sensação de asco como reação alimentar potencialmente perigosos. Para o nosso cérebro,
Pode ser tanto um prato estragado quanto uma porção de frutas e legumes que não foram bem limpos. Uma maçã apodrecida, uma cenoura em forma irregular ou repolho com marcas de danos mecânicos e similares. Todos esses alimentos ricos em vitaminas serão rejeitados pelo nosso subconsciente, que preferirá um pão apetitoso, envolto numa embalagem que pareça estar limpa. Então, o aspecto do alimento também diz muito sobre como você vai comer e o que você vai comer. A cor influencia bastante. O cérebro diz que o lado esquerdo vermelho é não saboroso e que o lado direito verde é saboroso. Para uma experiência, dois grupos de participantes foram orientados a determinar o sabor de bombons de chocolate com cobertura colorida. Assim como acontece com M&M's, eles eram diferentes apenas na cor. O recheio de todos eles era o mesmo, ou seja, a cor influencia muito também nas escolhas alimentares. Já foi estudado que a cor, diferentes cores, estimula mais o cérebro a querer novidade. Foi dito ao primeiro grupo que doces de diferentes cores tinham recheios diferentes, enquanto o segundo sabia que por dentro eram todos iguais. Os participantes do primeiro grupo sentiram 2 vezes mais a suposta diferença do sabor. Com os olhos vendados, a diferença entre as respostas de ambas as equipes desapareceu. Então, dessa forma, os estudiosos puderam determinar que a cor afeta a percepção do paladar também, mesmo antes do contato com a comida. Isso nos ajuda a rejeitar aqueles alimentos considerados impróprios para o consumo. Fabricantes também se aproveitam muito disso, adicionando cor a tudo. É por isso que os tomates cultivados em estufa adquirem tonalidades vermelhas brilhantes. Já o pão ganha uma crosta dourada. A natureza, nesse sentido, é menos ágil e não tem tempo de pintar alimentos saudáveis, né? E aqui tem o artigo referente a esse texto. Outra coisa que o nosso cérebro prefere alimentos, às vezes, não muito saudáveis, é pelo sentido e olfato, né? Até mesmo os especialistas afirmam que a simples combinação de sabor e cheiro nos ajuda a reconhecer o sabor dos alimentos. Para tirar a prova, tudo o que você precisa fazer é mastigar alguns daqueles ursinhos de gelatina com o nariz tampado. Virá um sabor doce em sua língua. Mas assim que você encher os pulmões de ar, sentirá uma grande variedade de sabores de maçã e limão. Além disso, nosso cérebro, com o passar dos anos, cria uma espécie de banco de dados de imagens olfativas através das quais aromas complexos são identificados. Sabendo disso, os marketings especializados dominam perfeitamente os truques relacionados a cheiros, a cheiro dos alimentos. Com isso, os supermercados nos recebem com aromas de doces, de chocolates, abrindo nosso apetite e despertando a paixão por compras não saudáveis. Então, às vezes, eles usam sabor de canela, que estimula a compra, né? E isso aqui é muito importante, ó. Castigo. O castigo é associado para crianças a comer salada. E a recompensa, muitas vezes, é dada para a criança para comer pirulito, né? Para comer pirulito. E aí descobriu-se ainda que não apenas a aparência, o cheiro agradável permite que o fast food continue ganhando a batalha travada com o saudável, ocupando espaço em sua geladeira. Os pesquisadores associam o consumo excessivo de doces aos hábitos da nossa infância. Mães e pais geralmente recompensam as crianças com alimentos açucarados e não saudáveis diante de um bom comportamento. Quem aqui já passou por isso na infância ou se lembra disso? Ou faz com seu filho, mesmo sem saber que isso pode ser, sim, prejudicial a ele, né? Quanto tanto a recompensa de dar um McDonald's, de dar uma Coca-Cola, eles ganharam a luta para atrair a atenção das crianças, tornando-se marcas de alcance internacional. Quase todos os adultos voltam para lembrar de sabores típicos da infância. Às vezes, a luta para conquistar o amor dos pequenos consumidores vai além do aceitável. Por exemplo, a famosa marca Heinz, que é aquela marca de ketchup, de maionese, ela fez, querendo atrair a atenção do público infantil, vários ketchups de cores diferentes, do verde ao roxo. Nos primeiros 90 dias, a marca bateu a meta anual de vendas, mas depois a emoção passou e o desinteresse das crianças também.
Então, isso aqui vale muito para cuidar, se você não está dando alguma recompensa para os seus filhos, fazendo com que eles queiram sempre uma recompensa, caindo sempre no doce ou em algum outro tipo de alimento que eles gostam muito, e tendo essa recompensa por qualquer coisa, né? Por coisas boas, ou porque tirou nota 10 no colégio, aí você vai lá e dá um sorvete grande, se comportou direito, você dá um pirulito, se vai sair, você leva a bala junto para dar uma recompensa. E o que que é o castigo? Comer coisa saudável é castigo? Aí é bom sempre a gente ter isso em mente para as crianças já se formarem em bons hábitos. E de onde surgiu o amor por comida gordurosa, né? Aqui, a pizza atingindo o cérebro, causando algumas áreas de inflamação, né? Guarda para caso precise, né? Então, o cérebro está sempre pensando que tem que guardar, principalmente em restrição alimentar, para que quando precisar ele ter, né? Fazer aquele estoque. E da onde vem essa amor por comida gordurosa? A lista de alimentos deliciosos é enorme, né? Batata frita, pizza, bacon, hambúrgueres. Deixa eu voltar aqui e compartilhar que eu acho que está sem compartilhar a tela. Aqui. Então, aqui está a área, né, do guardo, caso eu precise, a área da pizza inflamando o cérebro. Então, a atração irresistível, né, por esse tipo de alimento tem a ver com as gorduras que estão nesses alimentos, a gordura que é o que o nosso cérebro quer, né? Os lipídios são muito calóricos, possuem 2 vezes mais calorias que os carboidratos. No entanto, como leva mais tempo para digeri-los, o corpo prefere armazená-los, tá? Para usar caso haja escassez de alimentos. Este hábito nada saudável tem origem nos nossos antepassados, que eram forçados a lutar pela sobrevivência. Quanto maior o nível de gordura acumulada após uma caçada bem-sucedida, maior a probabilidade de sobreviver a um período sem sucesso na busca por comida. Olha só isso, né? Por isso que é bom a gente ter bom conhecimento, né? Porque explica muita coisa, né? Por que que o cérebro, a gente gosta de gordura, por que que o cérebro gosta de açúcar, né? A gente viu lá na frente por que que o cérebro gosta de açúcar, porque ele é uma maneira dele ter energia. Por que que o cérebro gosta de gordura? Para ele estocar energia para quando faltar, ele já ter essa reserva. Quanto maior o nível de gordura acumulada após uma caçada bem-sucedida, antigamente, maior a probabilidade de sobreviver a um período sem sucesso na busca por comida. Por essa razão, até hoje, o som do óleo fervendo e as frituras em uma panela nos deixam muito mais animados do que ver legumes cozinhando. Então, isso já é histórico do nosso processo de desenvolvimento de Homo sapiens, né? Amor por comida salgada. Por que que o nosso cérebro gosta de comida salgada? Segundo alguns estudos recentes, né, nós ultrapassamos diariamente o nível recomendado de sal. Não é só o sal, né? O açúcar também. Tradicionalmente, o fast food é considerado a comida mais salgada, mas esse tempero é abundante também em muitos produtos enlatados e carnes, produtos congelados também, né? Ao ler os rótulos cuidadosamente, você quase sempre encontrará uma quantidade ainda pequena de sal, mesmo em produtos que têm um sabor doce. Então, ao contrário, também é verdadeiro. Sabor salgado não quer dizer que não tem açúcar. Muitos deles, produtos, se vocês vão olhar o rótulo, têm açúcar, mas o gosto é salgado. E o sabor doce também pode ter sal. Assim como acontece com o açúcar, o nosso corpo reage ativamente aos alimentos salgados. Temos a impressão de que o sal melhora as refeições, deixando seu sabor mais atraente e vivo.
O fato é que há milhares de anos esse tempero não era tão acessível como é agora. Era difícil superestimar a importância dele para o corpo humano. É a melhor fonte de sódio mineral extremamente importante para o funcionamento dos músculos e das células nervosas. Mas isso a gente sabe que não é qualquer sal. O sal refinado já não tem mais esses minerais, porque ele é só cloreto de sódio, enquanto o sal integral, o sal do Himalaia, ele tem diversos outros minerais. Porque o sal refinado ele é totalmente refinado para retirar todos os outros minerais e fica só o cloreto de sódio. E é branco porque ele é refinado e não tem os minerais que são mais importantes, né? Não é de se surpreender que hoje consideramos sem graça os alimentos sem sal, apesar de eles serem saudáveis. Então, a gente deixa uma pergunta aqui para você, que você pode pensar e responder aí no seu diário do magro. Qual a sua reação diante da comida que passa longe de ser saudável? Ou seja, qual a sua reação diante de uma comida de um fast food? Você come? Você tem vontade de comer, mas não come? Você não pensa antes de comer? Você compra achando que comer fast food é normal, é rotina, que não tem problema? Você consegue resistir ao fast food ou não? Sim ou não? Então, deixe seu comentário aqui, o que que vocês acharam dessa aula, desses, o que que vocês acharam dessa aula das 8 razões científicas pelos quais o nosso corpo, o nosso cérebro prefere alimentos fast food do que alimentos saudáveis. Por que existe isso cientificamente já comprovado, as razões, mas não quer dizer que a gente aceitando essas razões, a gente vai comer o que a gente quer, porque isso é de forma histórica de desenvolvimento do homem. Mas isso explica porque tem pessoas que têm muita dificuldade de comer alimentos saudáveis. Mas, claro, tem muitas que também conseguem comer sem nenhuma dificuldade alimentos saudáveis, porque isso também tem relação com os hábitos, né? E tem aula de hábitos aqui na nossa plataforma. Então, passa lá para ver se você tiver interesse de seguir esse vídeo, no vídeo dos hábitos. Vá lá que tem alguns vídeos falando sobre os hábitos obesogênicos. Então, ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário e tire as suas dúvidas aqui embaixo também. Grande beijo, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.